8. Vamos lá. A teologia é uma ciência argumentativa, né? Aqui tem um dado importante também. É uma ciência argumentativa, sim, mas ela não argumenta para encontrar os seus princípios. Eu não começo a fazer argumentação para poder provar coisas como Jesus ressuscitou. Não, a coisa é mais ou menos assim. Existem os princípios necessários para você começar qualquer discussão argumentativa. Então, se você vai argumentar em matemática, você tem que aceitar que existe um ponto e uma reta. Se você vai argumentar em biologia, você tem que saber que existe um ser vivo. Se você fala, não existe ser vivo, não tem como começar. Não existe ponto e reta. Tá bom, você fica aí, eu fico aqui, porque não dá para começar. Então, toda a ciência argumentativa precisa que o seu interlocutor aceite alguns princípios. E a teologia também. A teologia, ela não argumenta para provar os artigos de fé. Ela argumenta a partir dos artigos de fé. Dado os tais artigos de fé, Jesus é Deus, Maria é Virgem. Dados os artigos de fé, agora a gente pode demonstrar e fazer a argumentação. Com quem eu posso argumentar? Com católicos como eu, que tem os mesmos princípios, com hereges que possuem alguns princípios em comum, mas não dá, por exemplo, com apóstatas que negaram a fé inteira. Por quê? Porque a partir do momento que ele está dizendo que tudo da fé está errado, eu não posso fazer nada, né? Como é que eu posso argumentar teologicamente? O máximo que nós podemos fazer com estes é refutá-los. O que quer dizer refutar? É mostrar que o argumento que ele está dizendo está errado. Isso dá para fazer, você pode mostrar, olha, isso aí que você está falando é incoerente, isso não está certo. Você não tem como argumentar teologicamente. Você pode até argumentar para mostrar que é crível o dado de fé, mas não pode deduzir o dado de fé. E na hora que você deduz, aí já não é mais fé. Aí já vira filosofia. Né? Então, assim, essa é basicamente essa a resposta. A teologia pode argumentar? É para argumentar? É para argumentar. Mas tem um limite. E o limite é: ou aceita o credo inteiro, ou aceita uma parte do credo, ou então não temos como argumentar teologicamente, podemos filosoficamente, que refutar é argumentação filosófica. Podemos filosoficamente, mas teologicamente não dá. Essa pessoa fala, não creio na Bíblia. Não dá para começar. Não dá para começar. Não, a Bíblia não foi escrita por Deus. Então, teologicamente não temos como conversar. Filosoficamente podemos. Eu posso mostrar exemplos, histórias, né? Sim. Mas é no nível da credibilidade. Isso é importante ter claro na cabeça. E a teologia está fundada na autoridade de Deus. A segunda resposta aqui, ela é bem importante. Eu dei um exemplo desse, mas eu não sei se foi aqui ou foi na aula do catecismo, então eu vou falando aleatoriamente. Assim. É o seguinte, quando que nós estamos exercendo a fé, assim, ato explícito? Quando você crê pela autoridade de Deus. Você pode falar, nossa, o Padre Wagner fala bem, então eu acredito no que ele está falando. Ainda não é fé, assim, é porque ele fala bem. Agora, na hora que você fala, eu recebi o testemunho da igreja e eu estou crendo que esse testemunho é o testemunho de Deus. A autoridade é de Deus. Não é só a autoridade da igreja que tem 2000 anos existindo, não é só a autoridade de algum grande estudioso que falou que é assim mesmo, é a autoridade de Deus. Quando você entende, olha, o que ele está dizendo, ele é apenas eco da voz de Deus, você está crendo na revelação. E crer na revelação, propriamente dito, estou lendo e estou falando, meu Deus, isso é verdade mesmo. Uma vez eu vi um amigo meu que fez isso, né? Ele falou, eu estava lendo um livro, e aí eu falei, é verdade, esse negócio de Deus é verdade, é de verdade mesmo. E aí mudou de vida. Isto daí, ato de fé. Entendeu? Que é perceber como real aquelas coisas
que pertencem à fé. E em que está fundada a fé? Na autoridade divina que fala, Deus que falou, os profetas e os apóstolos que comunicaram estas coisas. E esses são as principais fontes da revelação. Depois do século XVI, apresentaram, né, uma fonte da revelação que é verdadeira, que também está no Santo Tomás, mas não nesse artigo, que é o testemunho contínuo da igreja sobre um tema, que é a tradição. Nesse artigo, São Tomás não fala da tradição, não usa esse termo tradição. E por isso alguém poderia se assustar. Aqui, esse artigo é importante. Esse é um tipo de artigo que você precisa de ajuda para ler. Porque aqui São Tomás diz, a autoridade está na Sagrada Escritura. Aí você vai dizer, nossa, São Tomás protestante, São Tomás só na Escritura. Né? Não é isso. É porque o São Tomás, ele depois, num artigo lá na segunda da segunda, ou seja, vários livros depois desse, ele fala de que algumas pessoas receberam de Deus uma função de comunicar e de desvelar a verdade revelada por Deus, de explicitar mais perfeitamente a verdade revelada por Deus. Essas pessoas são os padres da igreja, por exemplo, os primeiros cristãos. E essa não é a segunda revelação, né? Mas essa explicitação da verdade de fé é algo que estava contido na revelação de Jesus Cristo e que se manifestou historicamente. Então, a composição do artigo que está aqui, esse artigo 8, com o que ele falou lá no Tratado da Fé, é que no século XVI, os autores da Escola de Salamanca instituíram o método teológico que se usa até hoje, basicamente, que é como é que você fundamenta um ensinamento da igreja. Primeiro você pega a Sagrada Escritura, depois você busca como aquilo aconteceu na tradição da igreja, que é nos padres, na escolástica, na história do dogma, e por fim você busca as declarações do magistério, como que os papas falaram do tema. O que esse método está fazendo? Quais são as fontes da revelação? Fontes que nós damos fé. Em primeiro lugar, a Bíblia, a palavra de Deus, apóstolos e profetas, de onde nós recebemos a fé. Depois, a tradição da igreja, que é a explicitação da verdade de fé. E por fim, o magistério, que tem a função de interpretar e conservar o povo na fé. Essas três coisas, Bíblia, tradição, magistério, você fundamenta o que nós chamamos de dogma. E aí sim nascem os princípios da doutrina. Depois dos princípios, a gente argumenta, a gente disputa, faz o que tiver que fazer. Mas os primeiros princípios nascem daí. Bíblia, tradição e magistério. Nesse artigo, São Tomás escreveu especificamente a Bíblia. E profetas e apóstolos, como ele diz. E em outros artigos ele manifesta os outros que eu acabei de falar. Nós paramos por aqui, no artigo 8, porque o artigo 9, como eu disse, é o artigo da Sagrada Escritura. E a ideia do nosso próximo encontro é o seguinte: aprender a usar a leitura espiritual da Bíblia de Santo Tomás. Não é a Bíblia de São Tomás, é a leitura de São Tomás, exegese tomista da Sagrada Escritura. Como eu faço para extrair informação da Escritura, não somente informação literal, mas também informação espiritual, informação com a qual eu alimento a minha fé. Que a gente vai tentar ensinar a fazer isso na próxima aula, tá bom? Então nós ficamos por aqui, que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.